Oi, gente, aqui é a tia Thalita e eu voltei com a nossa aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é o homem e o progresso. Peguem o livro de vocês de geografia, lápis com borracha, estojo, todos os materiais que nós vamos precisar para responder as atividades depois que eu explicar o conteúdo. Coloquem o livro de geografia na página 59 que nós já vamos começar. O homem e o progresso. Nós temos aí o desenho de duas cidades, que demonstra como eram as cidades antes e como as cidades agora, nos dias de hoje. Antes, as cidades eram mais com casas baixinhas, com estradas pequenas, sem muita transformação. Agora, as cidades têm grandes prédios, semáforos, muitos carros, ônibus, tem muita industrialização, não é? Diante disso, nós começamos a entender um pouco das transformações que o homem passou por elas ao longo do tempo. Há poucos anos, a vida não era tão prática como hoje. Muitas coisas mudaram por causa das pesquisas e do desenvolvimento das tecnologias. Através do progresso da tecnologia, todos os setores evoluíram e se desenvolvem até hoje. Antes da tecnologia, o homem fazia tudo com as próprias mãos. Com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, agora o homem não faz mais tudo. Agora temos máquinas para fazer grandes construções. Então, a vida passou a ficar muito mais fácil com o avanço da tecnologia. Assim aconteceu na indústria, nos transportes, no comércio e nas comunicações. Na indústria, foi como eu falei para vocês, antigamente tinha que ter um operário para cada, por exemplo, salgadinho. Nos transportes, durante a industrialização, vocês vão estudar mais lá na frente que nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Depois dessas duas grandes guerras, nós tivemos a industrialização no Brasil, com a chegada das máquinas no Brasil, ou seja, com a chegada da tecnologia, tudo ficou mais fácil, a convivência ficou mais fácil. No comércio, o ato de vender, tem gente que vende agora até pela internet, não é verdade? E aí entra também a comunicação. Nós não tínhamos o telefone, não tínhamos televisão, não tínhamos luz elétrica, não tínhamos internet, que é por ela que vocês estão me vendo hoje. Nós não tínhamos nada disso. Não tínhamos transporte. Os transportes que tínhamos eram de cavalos. Aquelas carroças. Charrete. Antigamente a gente chamava de charrete. O cavalo puxava como se fosse uma carroça, mas uma carroça mais chique. E as pessoas iam dentro. Não tinha carro. Tinha isso, tinha a charrete. Então, com essa tecnologia, tudo isso mudou e agora nós temos carros, ônibus, tratores para agricultura, né? Que fazem o trabalho, não precisam mais de tanta gente mexendo na terra, as máquinas já fazem esse trabalho, plantam, fazem a colheita, certo? Entenderam até aí? Então, tudo mudou com a chegada da tecnologia. O homem só se desenvolveu, só teve o progresso por causa da tecnologia. Indo para a página 60, ela foca mais na indústria. Vamos ver um pouquinho mais sobre a indústria? Antigamente, o homem, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos. A vida não era tão fácil. Esse processo manual recebia o nome de manufatura ou artesanato. No livrinho de vocês aí, tem a imagem de uma máquina, tem uma mão nessa máquina e tem fios de tecido. Era assim que era feito o tecido das nossas roupas, de maneira manual. Não existiam máquinas, não existia ainda a forma industrial de se fazer as roupas.
O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O homem foi se desenvolvendo, foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Foi a Revolução Industrial que mudou a vida humana, que Tia falou. Teve as duas guerras, vocês vão estudar sobre isso mais pra frente, nos outros anos. Teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e com isso aconteceu a industrialização no Brasil. Depois disso a vida ficou muito mais fácil. A matéria-prima. O que é matéria-prima? É toda substância bruta que o homem retira da natureza para fazer a transformação. É o primeiro elemento num processo de industrialização. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil de entender o que é a matéria-prima. Então, vira a página e coloca lá na página 61. Vamos lá. O homem plantou milho, colheu e o levou para a fábrica, que então o industrializou, transformando-o em farinha de milho. Portanto, o milho é uma matéria-prima vegetal. O salgadinho que vocês comem, que eu já havia falado dele, o salgadinho, ele é feito de milho, mas não é qualquer milho. Ou seja, o milho é a matéria-prima. Mas depois que esse milho vai para a fábrica, começa o processo de industrialização. E esse milho vira amido de milho, que já é uma forma diferente, já é outra substância, que aí sim vira o salgadinho que a gente come. Interessante, né? Então, a matéria-prima é sempre a primeira coisa, a coisa bruta, o estado natural da matéria. O carneiro, outro exemplo. O carneiro, ele foi tosado. Sua lã foi recolhida para a indústria, para ser transformada em fios, que depois foram para a fábrica de roupas. Então, nesse caso aí, ó, tinha um carneiro. O carneiro foi tosado. O que é tosado? O que é tirar todo o pelo do carneiro. O carneiro é bem fofinho, tem um monte de pelinho branco. Então, aqueles pelos são tirados dele, isso se chama tosar. Depois que esses pelos foram tirados dele, ele foi para a indústria. Na indústria, esses pelos foram transformados em fios, fio de roupa, linha. E daí foram levados para outra fábrica que usou esses fios para fazer tecido e transformar na matéria, que é essa aqui, nossas roupas que nós usamos no dia a dia. Mas a matéria-prima, qual foi a primeira coisa que aconteceu? O carneiro que foi tosado, que foi tirado o pelo dele, não foi? Então, o carneiro, o pelo do carneiro é a matéria-prima, porque foi dele que tudo começou. Sem o pelo do carneiro, não teria roupa, certo? Então, quando vocês quiserem saber qual é a matéria-prima, pensa sempre assim. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? O que aconteceu primeiro? Para eu ter essa roupa, primeiro, o carneiro teve que ser tosado, o pelo do carneiro foi para a fábrica, depois de processado, enviaram para outra máquina ou outra fábrica, e nessa outra fábrica foi feito o tecido para que eu pudesse estar vestindo essa blusa aqui, a nossa farda da escola. Entenderam? Depois disso, nós vamos observar agora no quadro que tem aí no livrinho de vocês, página 61, alguns exemplos de transformações da matéria-prima em produtos industrializados, ou seja, em produtos da indústria, transformados. Então, aí no quadrinho nós temos assim, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Estão vendo? Esse é o quadrinho aqui que Tia quer que vocês olhem. Esse aqui. Só esse. Nesse quadrinho tem assim, origem, que é a origem do alimento. E temos aí uma vaca, a origem animal. Qual foi a matéria-prima? Carne, leite, couro e ossos. Como assim, Tia? Carne, leite, couro e ossos. A vaca, ela não dá leite? Então, é uma das matérias-primas da vaca. Outra coisa, carne.
Sabia que se come carne de vaca? Não só de boi? Se come, ela também é uma matéria-prima. Couro, se tira o couro para fazer bolsa, sapato, cadeiras, estofado de sofá, tudo isso. E ossos, também se usa os ossos da vaquinha. E quais são os produtos industrializados? Carnes em conserva, queijo, iogurte, manteiga, sapatos, bolsas, cintos, malas, pentes, botões e gelatinas. Tudo isso se faz a partir da vaca, do animal. Então, qual é a origem? A origem é a vaca. Qual é a matéria-prima? Carne, ossos, o que mais? Couro e leite. Essas são as matérias-primas que nós podemos pegar da vaca. E quais são os produtos industrializados que nós podemos fazer a partir dessa matéria-prima? Leite, iogurte, Danone, sapato, cinto, bolsa, botões e várias outras coisas. Olhando outro exemplo, nós temos abaixo da vaca o porquinho. Um porquinho bem rosinha que tem aí. Bem fofinho ele, né? A matéria-prima que a gente tira do porco é a carne, o couro e a gordura. E os produtos industrializados que nós conseguimos a partir desse porquinho é a carne, existe carne de porco, linguiça de porco, banha, presunto e salame. Tudo isso são comidas que nós ingerimos a partir do porquinho. Então, qual é a origem? É o porco. Qual é a matéria-prima? Carne, couro e gordura. E quais são os produtos industrializados? Carne, linguiça, presunto, salame e a banha. Embaixo do porquinho nós temos outro animal, que é o carneiro. Que não confunda o carneiro com a ovelha, hein? É o carneiro. O que é que nós podemos adquirir a partir do carneiro? O couro, a carne e a lã. Esses três. E quais são os produtos industrializados? Carne, couro para agasalhos, ou seja, casaco. Existe também casaco de couro, luvas, carteiras, fios e tecido de roupa, que eu já havia falado. E embaixo tem uma abelha. Essa abelhinha tá meio esquisita, mas é uma abelha. E tem assim, a matéria-prima que nós adquirimos a partir da abelha é o mel, a cera e o própolis. A partir destes, nós conseguimos os produtos industrializados. E quais são esses produtos? São o mel, vela, xarope e pomadas. Tudo isso com a abelhinha. Então, é importante a gente ver, primeiro, quais são os animais. Depois, o que eu posso tirar desse animal? O que se tira desse animal? Ou para alimento, consumo, ou para passar na pele. Por exemplo, o mel da abelha. Tem produtos cosméticos que nós passamos na pele, hidratantes, que são tirados do mel da abelha. Na página 62, nós temos os vegetais, ou seja, todos esses que tia falou são de origem animal. Todos são animais, a vaquinha, o porco, o carneiro e a abelha. Na outra página, na página 62, nós temos os vegetais, ou seja, as plantas. Temos aí o milho, não é? Do milho nós tiramos o quê? Qual é a matéria-prima? O trigo e o milho. Quais são os produtos que nós adquirimos a partir dessa matéria-prima? Farinha, pão, bolacha, macarrão, sopa, entre outras coisas, salgadinho. E embaixo tem a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima. Qual é o produto que nós conseguimos a partir da cana-de-açúcar? A garapa, rapadura, melado, açúcar, álcool.
Nós também tomamos cana-de-açúcar. Tem gente que come, né? Que chupa a cana-de-açúcar. Tem gente que toma o caldinho. Muito gostoso. Depois, logo abaixo da cana-de-açúcar, tem o quê? Caju, laranja e a manga. O que é que a gente pode tirar dessas 3 frutas? Sucos, doces e também cosméticos, que não tem aqui a opção cosméticos no livro de vocês, mas também cosméticos. E depois do caju, da laranja e da manga, nós temos o algodão. O que podemos fazer? Quais são os produtos industrializados que nós temos a partir do algodão? Temos fios, tecidos e óleos comestíveis. Passando para a página 63, nós agora vamos ver os materiais de origem mineral, do minério. Qual é a matéria-prima? Ouro e prata. Tem aí o ouro e a prata, nos quadradinhos azuis. E quais são os produtos industrializados que nós podemos adquirir a partir do ouro e da prata? Talheres, joias, adornos e utensílios. Adornos quer dizer, por exemplo, o espelho da gente. O espelho ele não tem aquela partezinha, não é só o espelho, o vidro. Tem também uma partezinha que cobre nas laterais. E isso é um exemplo de adorno, tá certo? Qual é a outra origem? Qual é a outra matéria-prima? O petróleo. E qual é o produto que a gente pode tirar do petróleo? Gás, o gás de cozinha, gasolina, diesel, querosene e asfalto. Tudo isso é feito a partir do petróleo. Quais são? E do granito? Do granito, dos cristais e do mármore. Quais são os produtos industrializados que nós podemos tirar do granito, do mármore e dos cristais? Nós podemos tirar pias, mesas, pisos e adornos também. Na página 64, nós podemos ver o caminho de uma outra matéria-prima, o leite, desde a sua origem até as nossas mãos. Ou seja, desde a vaquinha até o leite lá do supermercado que a gente compra. Então, na primeira imagem, tem o homem tirando o leite da vaca. Na segunda, já está entregando o leite para a pessoa que vai levar esse leite para a fábrica, para colocar ele na caixinha e tudo certinho, embalar ele todo direitinho. Na terceira imagem, está fazendo exatamente isso que a titia disse, embalando o leite. E na quarta e última, o leite já está tratado no ponto de venda, na prateleira, que pode ser do supermercado, da quitanda, tá certo? Os minerais, eles também são industrializados. O ferro, ele é extraído bruto da natureza. Depois é transformado em aço e várias fábricas fazem muitas peças com ele. O ferro é uma matéria-prima animal, vegetal ou mineral? O ferro. Animal? O ferro é um animal? O ferro é uma planta? Ou o ferro é um mineral? Um mineral, não é? Então, ele é uma matéria-prima mineral. Os trabalhadores das indústrias são chamados industriários. Industriários são as pessoas que trabalham nas indústrias. Os donos da indústria são chamados de industriais. São os donos, os que possuem a indústria, que criaram. E as fábricas existentes no município formam o seu próprio parque industrial. Lembra que quando nós estávamos estudando os tipos de bairro, que ela falou que existem bairros comerciais, residenciais e industriais? Esse parque industrial é como se fosse um bairro só de indústrias, certo? Na página 65, continua a explicação. É preciso que se pense no que temos em casa no dia a dia.
para observarmos com curiosidade de onde vem e que indústria faz a transformação da matéria-prima para produzir objetos de qualidade para o homem. Aí tem a imagem de uma sala. O que será que veio de fora para essa sala? Eu estou vendo aí uma luminária. Será que esse pé dessa luminária é de ferro? Se for de ferro, então é uma matéria-prima vegetal, animal ou mineral? Mineral, né? E esse sofá? Será que ele é de couro? Se ele for de couro, é a matéria-prima animal, vegetal ou mineral? O couro, a gente tira o couro do animal, tira o couro da planta ou tira o couro do minério? Do animal, né? Então preste atenção nisso, que é muito importante. Hoje, uma das indústrias que mais crescem é a dos brinquedos. Antigamente existia o artesão, que criava e confeccionava brinquedos. Isto é, manufaturava a matéria bruta da natureza para a construção de vários objetos. Hoje, a arte da culinária também é uma forma de produção, pois muitos em sua própria casa fazem verdadeiras delícias com frutas, verduras e etc. Tudo isso faz parte das nossas mesas. A banana transformada em doce, em calda, de modo caseiro, por exemplo, foi manufaturada. Tá vendo quantas comidas, quantas coisas da nossa casa? Ela pode ser industrial, vegetal ou mineral? É só prestar atenção que fica fácil, porque no nosso dia a dia nós conseguimos ver essas coisas. Ok? Vamos continuar agora para a atividade. Então, coloca o livro na página 66, que nós vamos começar a responder as atividades. Então, pessoal, o primeiro quesito diz assim: complete. E tem essas frases e os espaços que a tia colocou aqui. Então, diz assim: no passado, o homem usava para plantar e transformar o que? Um produto resultante desse processo manual se chamava produto? Vocês entenderam alguma coisa? Não, né? Porque está faltando palavras. Vamos completar? No passado, o homem usava o que para plantar e transformar a vida? O homem no passado ele não tinha máquinas. Lembra que a tia falou? Não tinha tecnologia. Então ele usava as mãos. Então, nós vamos colocar: no passado, o homem usava as mãos. Escrevam aí no livrinho de vocês: as mãos. Para plantar e transformar o que? Qual é a palavrinha que nós podemos colocar aqui? O que, o quê? No passado, o homem usava as mãos para plantar e transformar o que precisava. Então, vamos colocar aqui a palavra precisava. Precisava, coloquei, coloquem aí também. Ponto. O produto resultante desse processo manual se chamava produto o quê? Produto manufaturado. Produto manufaturado. Tia, mas eu não sei o que é produto manufaturado. Sabe? É o produto que o homem utiliza só as mãos para fabricar. Simples. Produto manufaturado. Lembra a mão, ó. Manufaturado. Lembra? Manufaturado vem de mão. Que no passado o homem usava as mãos para plantar e transformar o que precisava. O produto resultante desse processo manual se chamava produto
manufaturado, certo? Só copiar tudo certinho depois de ter entendido isso. Copie as respostas nos espaços e vamos para o próximo quesito. Tia, tá muito rápido. Pausa o vídeo, copie as respostas e depois clica de novo, tá bom? Vamos continuando. No segundo quesito, ele pergunta o que é matéria-prima. Então, eu vou apagar o quadro, vou colocar essa pergunta aqui e já eu volto com a resposta. Então, gente, agora eu já escrevi o segundo quesito, a pergunta do segundo quesito, letra A e letra B. Na letra A, pergunta o seguinte: o que é matéria-prima? O que é a matéria-prima? É o produto de origem, não é verdade? É o primeiro elemento usado no processo de industrialização, ou seja, o primeiro material, a origem do produto. Então, como é que a gente pode colocar isso na resposta? Vamos colocar assim. Matéria-prima é o primeiro elemento usado no processo de fabricação. É isso que vocês vão colocar aí, tá bom? De novo, matéria-prima é o primeiro elemento usado no processo de fabricação, certo? Não esqueça, o que é matéria-prima é sempre o primeiro elemento, a origem do produto. O primeiro. Letra B. Quais são os locais onde são transformadas as matérias-primas da natureza? As matérias-primas, elas são mandadas para onde? Para as fábricas. Então, qual é o primeiro lugar que acontece essa modificação? As fábricas. Então, essa é a resposta. Quais são os locais? As fábricas. As fábricas. Entendido isso, nós vamos para a letra C do segundo quesito ainda. De que origem podem ser as matérias-primas? Então, eu vou apagar o quadro e já volto para responder essa junto com vocês. Então, gente, de que origem podem ser as matérias-primas? Lembra que a falou, tem 3 origens que elas podem ser: animal, vegetal ou mineral. Então, nós vamos colocar na letra C, animal, vírgula, vegetal, vírgula, mineral. As matérias-primas podem ser animal, vegetal ou mineral. Indo para o terceiro quesito, nós temos 3 quadros. E no quesito pede o seguinte: no quadro abaixo, dê exemplos de matéria-prima. Então, vocês vão dar exemplos de matéria-prima animal. Vocês vão dar exemplo de animais. Podem colocar vaca, boi, carneiro, porco, certo? No outro quadradinho tem vegetal. No quadradinho do vegetal, vocês vão colocar plantas comestíveis. Por exemplo, milho, trigo, frutas, laranja, tudo isso no vegetal. E no mineral? No mineral nós temos o petróleo, o ferro, o carvão. Tudo isso é mineral, vocês vão colocar no quadradinho do mineral, do terceiro quesito. Feito isso, é só para escrever. Por exemplo, no do animal, você coloca vaca, carneiro, porco. No do vegetal, você bota algodão, bota a fruta que você quiser colocar e bota milho.
No mineral, você bota petróleo, carvão e ouro. Pronto, acabou. Já colocou? Agora nós vamos para a página 67. Na página 67 do quarto quesito, ele diz assim: aponte, escreva o tipo de matéria-prima dos seguintes produtos. Tem o chocolate. O chocolate, ele é de origem animal, vegetal ou mineral? O chocolate é vegetal. Então, ao lado da palavra chocolate, nessa linha que tem aí, vocês vão escrever vegetal. Entenderam? Na página 67, quarto quesito, tem a palavra chocolate e tem uma linha. Nessa linha, vocês vão colocar vegetal, porque a origem do chocolate é a origem vegetal. Logo abaixo do chocolate, tem a palavra lápis. O lápis é de origem vegetal, mineral ou animal? O lápis, ele é de origem vegetal e mineral. Então, na linha do lado do lápis, você vai colocar a palavra vegetal e mineral. Embaixo do lápis, nós temos o queijo. O queijo, ele é animal, vegetal ou mineral? A matéria-prima do queijo é animal. Animal, o queijo. Então, você vai escrever a palavra animal, a origem do queijo, na linha do lado da palavrinha queijo. Embaixo, nós temos açúcar. Açúcar, ele é o quê? Animal, vegetal ou mineral? O açúcar, ele é vegetal. Então, você vai escrever a palavra vegetal na linha do lado do açúcar, sempre na linha do lado. Os móveis eles podem ser vegetais, minerais ou animais. Os móveis eles podem ser vegetais e minerais, certo? A origem deles. E o sapato ele pode ser animal e vegetal. A origem do sapato pode ter origem animal e origem vegetal. Então, você vai escrever animal e vegetal na linha do lado da palavra sapato, certo? Tia Fiona falou muito rápido. Volta o vídeo e vai pausando conforme eu vou falando, cada um. No quinto quesito, veja a matéria-prima e escreva 2 produtos industrializados fabricados a partir dela. Então, a matéria-prima que tem aí é o petróleo, na primeira imagem. Você vai dizer, essa resposta é pessoal. Tia não pode dar essa resposta, porque tem que ser você. É aí que tia vai ver se você aprendeu mesmo ou não. Do petróleo, nós podemos tirar o que do petróleo? Tem várias coisas. Pensa aí. Na imagem do lado tem um mineral, que é o ouro. A partir desse mineral, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos adquirir? Quais os produtos que são fabricados a partir dos minerais? Depois nós temos o algodão. Quais os produtos que nós podemos fazer a partir do algodão? E depois nós temos o milho. Quais são os produtos que nós podemos adquirir, comprar, ter a partir do milho? Você vai escrever aí também. Isso aí você que tem que escrever, para tia ver se você entendeu mesmo ou não. Pensa direitinho, volta o vídeo para lembrar, porque eu falei do petróleo, falei do mineral, que é o ouro que tá aí. Falei também do algodão, que nós podemos fazer uma certa coisa com o algodão. Falei também do milho. Então, é só lembrar, assiste o vídeo de novo, procura a resposta no vídeo, que na explicação tem todas as respostas.
No sexto quesito, depois do quinto, prestando atenção, na página 68, nós temos o seguinte: observe as imagens abaixo e diga se é um produto industrializado ou manufaturado, ou seja, um produto feito à mão, manufaturado, feito à mão, ou industrializado, a partir das fábricas. De início, nós temos uma boneca. Essa boneca ela não foi costurada, é uma boneca de plástico. Essa boneca, ela foi feita à mão ou ela é industrializada e foi feita pela fábrica? Ela é industrializada. Então, embaixo da boneca, na linha de baixo, você vai colocar industrializado. Depois disso, nós temos uma pintura. Essa pintura foi um robô que fez ou foi uma pessoa que foi lá e pintou? Foi uma pessoa usando as mãos. Então, é um produto manufaturado. Você vai lá na linha de baixo do quadro e coloca manufaturar. Depois, nós temos uma boneca. Essa boneca, sim, ela é de tecido. Então, ela foi costurada. Se ela foi costurada usando as mãos, então ela é um produto manufaturado. Escreve também, manufaturado. E depois nós temos o carro. O carro, ele não foi feito à mão. Então, ele é um produto fabricado. Um produto industrializado. É só você escrever a palavra industrializado. Depois desse quesito, nós não temos mais nenhuma atividade sobre o assunto, então nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito e aprendido várias coisas novas. Um beijo e até a próxima aula!